Boa noite a todos. Mais uma vez, a gente está tendo a honra, né, de ter convidados em nossa sala. Hoje estamos com o Manuel Teles e a Najara Oliveira, que eu acabo de conhecer, é muito prazer. Ele mandou uma pequena bio, né, que eu mandei para os alunos, eu compartilhei a tua bio com os alunos, né, num e-mail geral, mas sejam bem-vindos. E a sala é nossa. É tua. Oi, pessoal, tudo bom? Como vão vocês? Espero que estejam todos bem, todos seguros, todos se cuidando dos seus. A gente está aqui no encontro hoje de final de semestre. Para nós, o semestre aqui na Universidade Federal do Piauí, ele já terminou. Então, eu espero que essa crise pandêmica esteja sendo generosa com vocês, que todos vocês estejam aí junto aos seus, com a possibilidade de se cuidarem, né, de estarem realizando as suas atividades, sem a pressão que o sistema tem colocado sobre todos nós, de estarmos funcionando como se não estivéssemos em uma pandemia. E hoje um pouco, né, do que eu trouxe para vocês aqui na minha fala do Fashion Revolution, tem a ver com as crises climáticas, né, com essa grande crise climática internacional, mundial, e tem a ver com a crise de consumo, né, que termina impactando a crise sanitária que a gente conhece como a pandemia Covid-19. Então, a gente vai falar um pouco sobre o sistema da moda e como ele tem impactado nessa mudança sistêmica aqui do nosso planeta. Então, meu objetivo hoje aqui com vocês é falar um pouco sobre o Fashion Revolution, sobre o movimento Fashion Revolution. E, para isso, eu convidei eu sou representante da cidade de Teresina, o Fashion Revolution tem representantes por cidade, então nós fazemos um trabalho voluntário dentro desse recorte, que é o terceiro setor. Então, nós somos voluntários, uma parte do meu trabalho é voluntário, né? Como representante, eu sou voluntário do Fashion Revolution, assim como a Najara Oliveira, que vai estar aqui conosco hoje, nos acompanhando, e quando a gente estiver ali na nossa apresentação sobre as nossas ações locais, eu vou pedir a Najara para falar um pouco com a gente, e para que vocês tenham a oportunidade de conhecê-la e conhecer as ações, conhecer brevemente as ações aí em Aracaju. O Fashion Revolution, prioritariamente, é um movimento de ativismo político que tem uma relação com assuntos muito impactantes, né, do ponto de vista socioambiental. Então, desde o começo do ano passado, nós representantes do Fashion Revolution, de maneira não estrutural, né, não é uma delegação que é feita para os embaixadores, docentes, estudantes ou representantes, mas uma vez que nós estamos dentro da pandemia, a gente tem substituído um pouco do nosso discurso mais efusivo, mais alegre, por um discurso um pouco mais contido, né? Mas a nossa fala hoje é uma fala um pouco mais alegre. A gente está aqui com vocês hoje na perspectiva de falar um pouco da nossa experiência com o Fashion Revolution, dentro desse recorte, que é uma ação educacional, né, disciplina de metodologia, de metodologia de projeto, não é isso, Germana? Sim. O Fashion Revolution traz uma proposição de convidar as pessoas a se perceber como parte do Fashion Revolution. Então, o Fashion Revolution, no seu manifesto, apresenta a seguinte determinação: nós somos designers, acadêmicos, escritores, líderes de negócios, marcas, fornecedores, políticos, publicitários, trabalhadores e apaixonados por moda. Nós somos o setor industrial e o setor público. Nós somos cidadãos do mundo. Nós somos o Fashion Revolution. E o Fashion Revolution convoca as pessoas e faz essa aproximação tanto quanto midiática, né? Nós somos você, para convidar todas as pessoas a pensar na moda, na indústria da moda, de uma maneira a visualizar a indústria da moda dentro de um futuro possível, onde essa indústria da moda seja mais segura, mais justa
mais limpa e, principalmente, seja mais transparente e responsável. E a estrutura principal do Fashion Revolution é a disseminação de informação, os processos educacionais, colaborativos, e é um trabalho de mobilização política, como eu falei para vocês no começo. A gente acredita que, que pode existir uma transformação positiva a partir da moda. Com base na economia circular, nós podemos começar a transformação do nosso mundo a partir dos produtos que nós consumimos, da comida que nós comemos e das roupas que nós vestimos. Então, o principal objetivo do Fashion Revolution é conscientizar as pessoas sobre os impactos socioambientais, celebrando as pessoas por trás das roupas. Então, nós queremos incentivar a transparência e a sustentabilidade quando nós convidamos todos a pensar quem são as pessoas que estão por trás das roupas. Quem são as pessoas que plantam algodão, quem são as pessoas que colhem algodão, quem são as pessoas que trabalham dentro da agricultura de subsistência, ou seja, tanto quem está dentro do sistema da moda, como está sendo afetado pelo sistema da moda. Então, o Fashion Revolution nasceu em 2013, mas no Brasil ele está operando desde 2014, e nós trabalhamos com projetos, né, a maior parte deles de impacto socioambiental, e nós realizamos atividades dentro de uma agenda. Então, o objetivo é que a gente pense o Fashion Revolution dentro de uma cadeia global, mas, por diversos motivos, em cada país, o Fashion Revolution tem uma característica, um jeito de funcionar diferente. Aqui no Brasil, o Fashion Revolution se tornou uma organização não governamental, sem fins lucrativos, em 2018. E agora, nós somos o Instituto Fashion Revolution Brasil. Ao contrário de outros países, o que é entendido internacionalmente como trabalho voluntário ainda não tem legislação aqui no Brasil. Então, caso vocês visualizem o Fashion Revolution, tanto no seu local de origem, né, que é o Reino Unido, como em outros países, um movimento de voluntariado. Mas o voluntariado aqui no Brasil sempre está ligado ao charity, né? Como Royal, como o Lions Club, como o Rotary Club, que tem uma relação para-governamental e ou para-institucional. Na maior parte das vezes ligado a igrejas, associações, e o Fashion Revolution, aqui no Brasil, preferiu não ter essa associação direta. Então, aqui no Brasil, assim como outros países, o formato mais apropriado era o de ONG, né? Ô, Manuel, oi. Quando você coloca que vocês trabalham com projetos e tem o foco na educação, só uma curiosidade para compartilhar com os meninos, as pessoas que estão envolvidas com o Fashion Revolution, de alguma forma, estão dentro das academias e aplicam alguma relação com o Fashion Revolution dentro das disciplinas ou não? São projetos independentes? Germana, posso te falar sobre isso? Tu consegue esperar um pouco? Claro. Pronto, espera só um minuto. A gente tem um slide bem bacana que explica qual é essa ramificação que nós temos, okay. Explica bem a questão do educacional. Massa. Eu poderia antecipar, mas vou seguir aqui o fluxo desse raciocínio, daqui a pouco eu chego nessa pergunta aí, tá bom? Tá massa. Então, eu quero convidar vocês aqui para conferir essa imagem em preto e branco. Essa imagem que a gente vê aqui é uma imagem do Rana Plaza, um prédio que desabou lá em Bangladesh. E esse foi um dos principais acidentes midiáticos relacionados à cadeia produtiva da moda. Esse prédio abrigava cerca de 40 mil pessoas trabalhando diuturnicamente para produzir vestuário para grandes marcas de todo o mundo. E, por um acidente, por uma fatalidade, esse prédio desabou e cerca de
um pouco mais de 1.000 pessoas vieram a falecer e outras 4.000 pessoas ficaram feridas, mas o impactante além das mortes dessas pessoas, obviamente, é a gente perceber que esse acidente expôs as situações de trabalho e a ponta final de uma cadeia produtiva de trabalho análogo ao escravo, que vem sendo praticado em todo o mundo, principalmente aqui na América Latina, principalmente no Brasil e, infelizmente, aqui no Nordeste. Então, esse evento, né, a queda do Rana Plaza em Bangladesh, foi um marco para a criação, né, para a fundação do Fashion Revolution. Já existia a Kelly Somers, uma das fundadoras do Fashion Revolution, junto com a Úrsula de Castro, já tinha um outro movimento de apoio às políticas públicas relacionadas ao trabalho forçado análogo ao escravo. E, coincidentemente, ela estava cobrindo uma matéria jornalística em Bangladesh e teve acesso às proximidades desse desastre. Então, esse desastre passa a ser o ponto de referência, não só para as ações do Fashion Revolution, mas também para o que a gente chama de estrutura conceitual do projeto, né, do movimento. Nos preocupar com essas pessoas, né, nos preocupar em fazer as perguntas de saber quem são as pessoas que estão por trás das roupas que nós usamos no dia a dia, compradas nos magazines, compradas nas feiras, nos aeroportos, enfim, em todo o mundo. Então, é importante a gente pontuar que esse desastre, né, que pontua aí de uma só vez uma perda de mais de 1.000 pessoas, nos coloca numa situação numérica, né, muito contrastante, né, quando a gente para pensar que estamos numa pandemia e que em algum momento mais de 2.500 pessoas morriam por dia no Brasil para uma doença da qual já se tem vacina, a gente vê a perspectiva, né, o encadeamento aí numérico dessa crise sistêmica que vem assolando, fazendo essa fusão entre crise climática e crise humanitária, né? Nós sabemos que existe uma taxa de desemprego mundial enorme, existe uma taxa de pobreza que, infelizmente, voltou a subir em todo o mundo, e, principalmente, existe uma indústria do subemprego ou do emprego análogo ao escravo. Então, o Fashion Revolution hoje está presente em mais de 100 países, ele tem essa data, né, o dia 24 de abril, como a data, uma data matriz para as celebrações da Semana Fashion Revolution, e o movimento veio com essa primeira pergunta, né, transformada dentro dessa lógica mediática nessa hashtag, quem fez minhas roupas? Convidando as pessoas para fazerem uma reflexão sobre esse produto, né, que todos nós usamos, né, todos nós usamos as roupas, mas, na maior parte das vezes, nós não nos conscientizamos de que existem ações mobilizadoras que fazem com que a gente possa acionar na própria localidade onde a gente está, na nossa cidade, na nossa comunidade, pessoas que estão inseridas ou estão tangenciadas pela indústria da moda. Então, a principal campanha do Fashion Revolution é baseada nessa lógica, pedir que as pessoas olhem para as etiquetas das roupas que elas estão usando e perguntem às marcas nas redes sociais, quem fez minhas roupas? Na perspectiva de que essas marcas mostrem, respondam como é feita, como é que se estabelece a sua cadeia produtiva. Então, é um movimento lento de conscientização que existe, onde existem muitas barreiras, né? A gente tem alguns documentos, né, que apresentam o índice de transparência das empresas, onde a gente pode visualizar a dificuldade em apresentar para a comunidade as cadeias produtivas.
mostrar onde estão os fornecedores, de onde vem a matéria-prima, onde são realizadas as principais operações de costura, de corte, de onde vêm as embalagens, quem são os designers, costureiras, costureiros, estilistas que estão por trás de todas essas roupas. Então, essa campanha ela existe desde o primeiro ano, Quem Fez Minhas Roupas, e com o passar do tempo, essa campanha foi associada com outras campanhas. Então, a principal ferramenta que nós utilizamos são as redes sociais, uma vez que a gente acredita no poder midiático da informação. E aqui vocês podem ver vários profissionais utilizando placas diferentes. Eu costurei sua roupa, eu fiz sua bolsa, e essa pergunta, né? Quem fez minhas roupas? Ou seja, em várias situações, se vocês tiverem interesse de visualizar no site oficial, existem várias marcas dentro que já apresentam hoje programas institucionais dentro dessas empresas, apresentando o dia a dia dos funcionários, a cadeia produtiva dos funcionários, a maneira como esses funcionários chegam nas empresas, como eles comem, como eles descansam. E também, óbvio, é feito para que as pessoas se sintam confortáveis delas próprias usarem essa ferramenta, não só como uma celebração, mas também como uma denúncia. Nós recebemos várias denúncias de pessoas que fotografam as condições precárias dos locais de trabalho onde elas desenvolvem a sua vida, né? Porque uma boa parte das vezes as pessoas passam até 15 horas dentro do espaço fabril. Ou seja, elas comem, dormem, criam seus filhos, vivem suas vidas, muitas vezes em grandes turnês, né? Grandes 4, 5 meses vivendo dentro das fábricas. Então, isso é uma realidade que essa campanha tenta elucidar. E aqui a gente tem os nossos porquês, né? Por que precisamos de uma revolução da moda? Por que precisamos precisamos da revolução Fashion Revolution? Porque a gente precisa dessa revolução. Então, aqui alguns dados, né? Alguns números. Cerca de 150 bilhões de peças são produzidas no mundo anualmente. Como alguns de vocês devem saber, a indústria do vestuário é a segunda indústria de maior impacto socioambiental no mundo. E a quarta indústria de produção têxtil à base de plástico que mais utiliza barris de petróleo por ano. São cerca de 342 milhões de barris de petróleo por ano. Além disso, é a segunda indústria, né? A indústria do vestuário é a segunda categoria de produtos com maior risco de escravidão moderna. E mais de 90% dos trabalhadores da indústria global do vestuário não têm possibilidade de negociar os seus salários ou condições de trabalho. Então, são 4 porquês que estão distribuídos aí em 3 grandes temas: os processos, os produtos e as pessoas. Então, nós temos essas 3 grandes preocupações, né? Primeiro as pessoas, depois os processos e, por último, né, puxando essa pergunta, os produtos. Então, a gente faz esse triângulo para convocar as pessoas para uma mudança sistêmica. E essa daqui é a missão do Fashion Revolution. Queremos unir pessoas e organizações para trabalhar em conjunto e mudar radicalmente a maneira como nossas roupas são produzidas e consumidas, de modo que sejam feitas de maneira segura, limpa e justa. Acreditamos que a colaboração, equidade e transparência em toda a cadeia de valor, do produto ao cidadão, é o caminho para transformar o setor. Então, aqui eu apresento um pouco de como nós nos estruturamos conceitualmente, quais são os valores e qual a missão do Fashion Revolution. E aqui a gente tem como nós trabalhamos, respondendo já aqui a pergunta da Germana. Tudo bem? Posso começar, Germana? Está atenta aí? Germana?
tô aqui, é porque eu esqueci que você não está. Botei o dedinho aqui dizendo ok, tô escutando, tô atenta. Beleza. Gente, nós trabalhamos com essas 4 frentes. A conexão entre os atores do setor, ou seja, nós, representantes locais das cidades, temos essa tarefa árdua em gerar uma interlocução entre os atores do setor da moda local. Então, nós falamos com comunidades, temos uma agenda de execução de tarefas junto às associações, comunidades, empresários de pequeno, médio, grande porte, universidades, organizações não governamentais, as estruturas de poder da cidade, seja através do município, do Estado, do legislativo, enfim. Nossa função é conseguir gerar uma articulação de redes. Ou seja, nós estamos, de um modo mais tangível, nos relacionando e convocando políticos para que estejam apresentando quais são as suas pautas relacionadas a esses assuntos que são tocados pelo Fashion Revolution, como direitos trabalhistas, como a agricultura familiar, como a divisão de terras, os movimentos populares, e entre outros. Ou seja, a gente vem tentando fazer nosso papel junto, enquanto terceiro setor, gerando essa articulação. Então, é uma articulação difícil, lenta, mas que tem gerado grandes resultados. Nós trabalhamos prioritariamente com ferramentas de comunicação e nós desenvolvemos projetos com os parceiros que nos buscam. Nós temos uma parceria com a Unibis Cultural, temos projetos desenvolvidos junto às leis de incentivo cultural do governo federal, do governo do estado, dos governos de estado, e também temos projetos desenvolvidos com políticas públicas municipais, assim como nós temos projetos desenvolvidos tanto com universidades públicas como privadas. E, em última instância, apesar de não ser o foco do Fashion Revolution, temos sim alguns projetos desenvolvidos com marcas. Ultimamente, eu acredito que uma parte de vocês deve ter visto que nós fizemos um projeto junto com o movimento Design Ativista, na Semana Fashion Revolution desse ano, que aconteceu entre 17 e 25 de abril. Então, temos procurado os outros parceiros que também têm trabalhado dentro da ação política, né? Político da sustentabilidade socioambiental. Então, nós trabalhamos com palestras, workshops e eventos. Então, é como é estruturado. Como eu falei para vocês, nossa ferramenta principal é a comunicação. Nós temos atualmente mais de 170 mil pessoas através dos canais de comunicação do Fashion Revolution Brasil. Nós estamos nas ferramentas, nas plataformas Instagram, Facebook, YouTube. Temos um newsletter que já passou dos 150 mil associados. Temos um blog Fashion Revolution, e temos um blog dentro da Carta Capital. E temos alguns projetos, como eu falei, do Design Ativista. A gente fez um projeto esse ano com o Quebrando Tabu, ou seja, em alguns momentos nós nos associamos a influências para também desenvolver projetos de interesse comum. O movimento no Brasil conta, essa pergunta que eu acho que talvez interesse bem ao que... nós temos 65 representantes locais, significa que são 65 cidades. E nós trabalhamos com 3 tipos de personagem. Temos os representantes das cidades, temos os docentes embaixadores, temos os estudantes embaixadores e temos os voluntários. Então, atualmente, nós temos 170 docentes embaixadores ligados a instituições de ensino superior, 68 estudantes embaixadores e em cursos diversos. Muitas pessoas perguntam se para ser estudante embaixador precisa ser de um curso de moda ou de design.
Não é necessário você pode ser de qualquer área de conhecimento. Do mesmo jeito que os docentes embaixadores podem ser da área das engenharias, da medicina, enfim, da área de saúde, das exatas, humanas, não existe um recorte, um limitador. O interessante é que as pessoas se sintam, se percebam acionadas pelas pautas que nós tratamos. E nós temos centenas de voluntários. Em todas as cidades, os trabalhos que são desenvolvidos, né, nos 22 estados onde nós estamos, eles são realizados por voluntários. Todo o trabalho é voluntário, desde o desenvolvimento do material gráfico, até o transporte local, até a distribuição da comida, ou seja, da logística, para que os eventos aconteçam, é todo um trabalho voluntário. E, apresentando melhor aqui, quem faz parte do movimento. Aqui a gente apresenta rapidamente quais são as funções, né, do representante local, dos estudantes embaixadores e dos docentes embaixadores. Como eu disse, nossa função principal é de difusão de informação, né, de mobilização. Então, existe sim vários professores universitários, tanto em cursos técnicos como em escolas, que utilizam o material do Fashion Revolution para fazer uma articulação, seja relativa à sustentabilidade social, seja a sustentabilidade ambiental, sejam todas as sustentabilidades, seja específico voltado para o produto, a roupa em si, seja a cadeia produtiva, seja o trabalho infantil. Vocês vão perceber agora nas últimos slides que o Fashion Revolution tem uma preocupação com a diversidade. As pessoas elas não precisam ter um background, elas não precisam ter uma trajetória dentro do movimento político, elas não precisam ter uma trajetória no movimento de articulação da sustentabilidade, né? Não precisa ser um ativista. A gente vai desde os estudantes de escolas até... temos grupos específicos que são formados por pessoas da comunidade civil, que não estão ligados a nenhuma instituição, e que podem ser homens e mulheres que estão ou não produzindo conhecimento científico. Então, temos essa preocupação em estar com esse leque aberto, diverso. E sim, acontece muitas vezes, né, de que os representantes, a maior parte das vezes, os representantes locais, acontece como no meu caso, eu ser professor universitário e ser representante local. Mas na maior parte das vezes os representantes locais não são acadêmicos, tá bom? Eu acredito que assim como eu, outros professores, somos um número muito pequeno, né? E nós trabalhamos com a Semana Fashion Revolution, nosso principal evento. Nós temos cerca de 200 representantes, e esses 2 anos que nós trabalhamos aí dentro da Covid, o número de eventos diminuiu muito. Nós tivemos realmente uma preocupação de fazer com que o evento se tornasse digital, porque a gente entende que a agenda da crise sanitária, da crise ambiental, são impactados pelo movimento. Então, nós realizamos, tanto ano passado como esse, a Semana Fashion Revolution de modo digital. Mas tantos temas como o número diminuiu consideravelmente. Esse último ano, a gente só teve 200 eventos de representantes. Então, 170 atividades educacionais e tivemos 196 instituições de ensino conectadas. Quase a metade do que nós tivemos em 2019, por exemplo. Nós tínhamos quase o dobro de instituições de ensino trabalhando dentro da Semana Fashion Revolution. Aqui, como eu falei, nós temos um pequeno um dos slides que eu falei para vocês que apresenta alguns números que talvez sejam interessantes para quem gosta de fazer pesquisas relacionadas a impactos socioambientais de movimentos. Nós temos aqui o número de 2016 a 2020 de pessoas que estão ligadas enquanto estudantes, enquanto embaixadores, quais o número crescente das atividades, e como eu falei para vocês, em 2019 nós tivemos 815 eventos, comparado com 200 eventos em 2020. Ou seja, a gente realmente teve uma
uma quebra do ciclo de atividades. Assim como aqui as atividades educacionais, nós também tivemos uma redução considerável. Contudo, o número de estudantes, embaixadores, continua aumentando, hoje são 68. Do mesmo jeito que as instituições de ensino, proporcionalmente, né, comparando os números dos eventos e das atividades educacionais, deu uma pequena crescida. Então, nós temos nosso principal evento acadêmico. Oi. Com tanto, 815 eventos, são muitos eventos, né? Eu imagino, assim, no Brasil todo, né? Ou isso é mundo todo? Você está avaliando... como é que vocês conseguem ter uma... São os eventos aqui no Brasil, tá? Não 815. São... Então, como é que vocês conseguem ter uma percepção do efeito, né, desses eventos no país? Já que o grande foco de vocês é uma conscientização. Tem como? Vocês têm alguma forma de discutir sobre isso? Olha, a gente trabalha com 3 ferramentas, né? Como a gente trabalha com as redes sociais e a gente trabalha com o hot site, que tem auxilia, né, a estabelecer as métricas de acessos e de funcionamento, e também a plataforma que nós usamos, né? Esse ano a gente usou a plataforma, essa mesma plataforma que a gente está usando aqui, que é o Google Meet. O ano passado a gente usou o Zoom, mas tivemos muitos problemas para registrar esses números. O Zoom oscila muito, né? Essa possibilidade de registrar quantas pessoas estão na sala, quanto tempo elas demoram, enquanto elas se percebem. Mas a gente usa essas ferramentas digitais para poder ter uma percepção de quantas pessoas acessam... De audiência. Essas ferramentas, elas ajudam no processo de audiência. Mas e de impacto? O impacto, os relatórios eles são feitos estadualmente, né? Então, a gente tem relatórios que são feitos a partir dos representantes de cada estado. Cada cidade vai lá e são métricas diferentes, porque são eventos de tipos diferentes. Em alguns estados, os eventos são digitais, em outros estados, os eventos são presenciais, e existem categorias, né? Existem as rodas de conversa, existem os bate-papos, existem as entrevistas, e existem ações formativas, né? Existem os cursos. Então, mesmo no sistema remoto, por incrível que pareça, ainda tiveram atividades do tipo formativa, né? Do tipo cursos. Então, assim, cada cidade vai gerando ali os seus próprios relatórios, Germano. Uhum. Eu fiquei impressionada com o número então, de eventos. São várias metodologias. A metodologia geral dos eventos são os acessos mesmo ao hot site, né? E aos canais de comunicação, né? Aqueles que a gente apontou lá atrás. Achou muito grande? Achei, e a minha curiosidade mesmo era saber como é que isso se reverte a resultado, né? Como é que isso, não audiência exatamente, mas como é que a gente consegue, do ponto de vista metodológico, entender que a minha ação tem surtido um efeito, né? Não sei se depois na Jara, com os exemplos em Aracaju, ela pode exemplificar isso, ou você mesmo. É super complicado devolver uma pergunta, responder uma pergunta com outra pergunta, mas tenta me dizer objetivamente que efeito é esse que você Por exemplo, você diz que uma das funções, né, ou um dos focos do Fashion Revolution é a conscientização, né? De que forma eu posso... Há de convir comigo que como é de caráter educacional, é uma mobilização, né? É um processo lento e sim. Isso. Sim, a gente tem 2 ferramentas, né, que estão em percurso atualmente. A gente tem aqui o Fórum Fashion Revolution. Sim. O Fórum Fashion Revolution funciona, nós já estaríamos agora na 4ª edição, né? A 4ª edição do Fórum Fashion Revolution. O fórum, por exemplo, ele é debate ou ele tem resultados no final? O fórum, ele é uma plataforma, né, para que as pessoas, através de uma produção considerada científica, né, apresente
resumos expandidos e ilustrações. Então, nós aferimos, se separados em grupos, né, quais são as temáticas que são mais procuradas dentro da submissão desses resumos e dessas ilustrações. Nós já estamos na terceira publicação do fórum. Esse ano o fórum foi adiado para 2022, nós tivemos o recurso do governo federal cancelado, né, bloqueado, então nós não realizaremos o Fórum Fashion Revolution esse ano. Ele foi adiado. Então nós temos as temáticas, né, que são trabalhadas a cada ano, e a gente tenta visualizar qual é o gargalo dos focos de interesse das pessoas que buscam publicar, buscam gerar conteúdo junto ao Fashion Revolution. Então, o fórum é uma dessas ferramentas, né, de aferição, de conscientização. Outra bem famosa é o uso das hashtags. Nós temos 12 programas, que eu deixei separado aqui para apresentar 3 deles a vocês, onde as pessoas desenvolvem produtos gráficos, têxteis ou produtos que são textuais, né? Ou seja, as pessoas podem escrever, podem gerar imagem, ou as pessoas podem gerar uma interseção entre textos e imagens, e publicar nas suas próprias redes sociais, acrescentando as hashtags do movimento. Então, esses programas, eles existem, né? Foco nesses programas desde 2018. Então, a gente tem um pequeno catálogo que apresenta quantas ilustrações dentro de cada uma das temáticas foi publicada até então, quantas pessoas se interessaram em repostar as imagens do próprio Fashion Revolution, e, obviamente, quais são as temáticas que são mais acessadas e reproduzidas pelos participantes. Então, nós trabalhamos com essas ferramentas de engajamento, né, das redes digitais, e, na maior parte das vezes, são elas que trazem a maior quantidade de números para nós. Entendi. Então, eu apresentei o fórum parece realmente uma ferramenta interessante, né? O que está preocupando as pessoas, né? E se você trabalha esse local, né, essa localidade, talvez as preocupações cambiam para um outro universo de preocupações, de fato. São muitos. Como eu falei anteriormente, como a gente é muito diverso, né, são 12 ações. Então, vai desde do manifesto público, né, em vitrines, como a produção acadêmica. Existem pessoas que nos procuram para escrever monografias. Nós já temos monografias, dissertações, teses que utilizam os dados do Fashion Revolution. Então, nós temos essa ferramenta educacional que é o fórum, mas o fórum não é necessário que o indivíduo esteja associado à academia. O importante é que ele siga ali um percurso, né? Está ligado à moda, né? Na realidade. Não, ele não parece estar ligado nem à moda e nem à academia, de nenhum modo. Qualquer pessoa pode se inscrever no Fórum Fashion Revolution, desde que ela siga um limite mínimo de citações acadêmicas. Ela tem que tem que fazer citações de fontes bibliográficas que sejam analógicas ou digitais, e ela tem que manter uma estrutura mínima de um resumo expandido. Né? 2 anos a gente trabalhou com resumo, e 2 anos nós trabalhamos com artigos livres. Né? São 4 anos ao todo. Então, qualquer pessoa, é bom, quem tiver interesse nesse assunto, pode olhar o fórum, pode olhar tem uns links, né? Aqui tem também um pequenininho, os e-books dos anos, eles são separados em nichos, e dá para você ver nitidamente pela escrita, né, e também pela formação das pessoas, quem vem do mercado, quem apresenta casos de comércio, casos da indústria, quem apresenta experiências próprias, né, iniciativas pessoais, experiências e vivências do cotidiano. Então, tem trabalhos
bastante sensíveis nesse sentido. Do mesmo jeito que tem textos que são dissertativos, argumentativos, com hipóteses, apresentando método. Algumas pessoas colocam fragmentos de projetos de TCC, de TCCs de especialização, né? Temos algumas especializações em sustentabilidade no Brasil, enfim. Então, é bem generoso. Esse ano, infelizmente, a gente cancelou o evento, né, para 2020. Espero ter respondido, mas vou seguir aqui, estou já terminando. Tá tranquilo, tá tranquilo. A gente tem outro documento, né? A gente está no segundo, e estamos agora nos encaminhando para o terceiro ano, que é o Índice de Transparência na Moda. É um relatório. Aqui no Brasil é considerado o primeiro relatório onde é apresentada uma análise das principais grandes marcas e varejistas do mercado brasileiro, classificadas de acordo com a quantidade de informação disponibilizada sobre suas políticas, práticas e impactos socioambientais. Então, o índice ele tem uma capilaridade muito grande, uma vez que ele apresenta um método adaptado, né? Nós fomos o primeiro país aqui da América Latina a desenvolver o índice. Então, agora a Argentina também tem um índice de transparência na moda, mas nós, durante o tempo, fomos o primeiro país, né, de interesse global a fazer o índice de transparência. E é muito interessante você poder ver assuntos como os dados do fornecedor, os dados sobre governança, os dados sobre identidade visual, os dados sobre embalagens de algumas empresas no Brasil. Esses dados eles são conseguidos a partir dos canais de comunicação oficiais, ou seja, o que está aberto ao público. Algumas empresas que são convidadas, todas as empresas são convidadas a participar. Algumas delas colaboram, disponibilizando e trabalhando com o Fashion Revolution, mas não é uma obrigatoriedade. Nós usamos as proteções legais de construir esse índice de transparência baseado nas informações que são disponibilizadas publicamente. Então, o índice é uma ferramenta muito boa de pesquisa e, no outro momento, se vocês tiverem interesse, quiserem ver, acessar o índice, quiserem me tirar alguma dúvida, vocês podem nos procurar, tanto a mim como a Narjara, que vocês vão ver. É uma boa ferramenta de estudo, né? Uma vez que vocês, como trabalham com essa, não só com engajamento, mas com mobilização, podem replicar esse método. Eu tenho 2 alunos que já fizeram uso de parte do relatório do índice para estruturar suas pesquisas. É bem interessante. Outro material que nós temos chama-se Educar para Revolucionar. É um programa educacional que foi feito em parceria com o British Council e que desenvolve um intercâmbio e colaboração de educadores entre o Brasil e o Reino Unido. E esse manual Educar para Revolucionar, ele visa a disseminar e fomentar práticas sustentáveis por meio da moda. Então, são 6 ferramentas educativas listadas dentro do Educar para Revolucionar. Se vocês tiverem interesse, eu deixei uma separada aqui para apresentar para vocês, sei lá, depois que a gente tiver no bate-papo. Mas o material ele pode ser usado tanto em escolas, como em universidades, como em ações fora da academia. Ele é parametrado em níveis, então tem 5 níveis. Desde a pessoa que não tem nenhuma informação sobre o que é sustentabilidade, até pessoas que estão já familiarizadas com os assuntos, com os tópicos. Tá bom? Aqui a gente faz o nosso dever de casa, tem alguns veículos de comunicação considerados importantes para nós, parceiros nossos, que já publicaram a nossa presença aqui no Brasil, como a Carta Capital, como o Fashion Forwards, como a Vogue, e nós temos a preocupação de sempre estar entrando em todos os veículos, seja rádio, seja TV, seja internet.
é um trabalho local, né, feito pelos articuladores, que termina sendo muito, muito causticante, mas também muito valioso. Todas as vezes que nós estamos juntos, temos a oportunidade de trabalhar como estamos trabalhando aqui com vocês hoje, nos traz muita satisfação, uma vez de que o trabalho de mobilização é esse mesmo. A gente vê uma janela aberta para a gente falar um pouco sobre esse tópico, que é a sustentabilidade socioambiental, e a gente se sente muito agradecido de ter essa oportunidade. Então, aqui eu encerro aqui. A moda é uma força a ser considerada, ela inspira, provoca, conduz e cativa. E o Fashion Revolution acredita no poder de transformação positiva por meio da moda. E a nossa metodologia, seja curioso, descubra, faça algo. Aqui tem os nossos canais de comunicação. Junte-se ao movimento Fashion Revolution e pergunta às marcas quem fez minhas roupas. Nós estamos no fashionrevolution.org/Brasil com Z, no Instagram, no Facebook, e estamos também representados através dos nossos representantes locais, disponíveis para responder as perguntas, e invariavelmente todos os canais que são acessados, a gente está aí disponível para gerar uma sinergia. Eu gosto muito de dizer às pessoas que quando escutam, por exemplo, falar sobre o Fashion Revolution pela primeira vez, é de dizer que nós trabalhamos com a adesão. O que é que significa trabalhar com a adesão? Nós conduzimos as pessoas para os lugares onde as informações estão. Convidamos essas pessoas a visitar esses lugares, como se fosse uma visita museológica, museográfica, de que ela tenha acesso às informações e que ela própria selecione, acesse essa informação da maneira que ela achar mais conveniente. Então, você está me dizendo que vocês fazem um papel de mediador, é isso? Não fazemos um papel de mediador, nós somos uma barraca. A gente trabalha na perspectiva da rede, porque é importante a gente lembrar que o fundamento da mudança sistêmica é o fundamento da economia criativa, que é estruturada pela economia circular. Ou seja, a gente olha para o indivíduo, né, para o sistema de produção mais simplificado, que são os bens de produção material de primeira instância, ou seja, alimentos, vestuário, remédios, apesar dos remédios, né, historicamente estarem ali numa outra esfera, e a gente diz, a gente tem informações sobre isso, de várias naturezas, de vários níveis, mas nós não temos um escalonamento, não temos um sistema de pirâmide, nós não temos um sistema de organização onde a gente direcione a pessoa, primeiro você estuda isso, depois aquilo outro. O Fashion Revolution está aberto em leque. Nós temos pessoas, nós tentamos ao máximo não discriminar o nível as fases de conhecimento que as pessoas têm. Então, nós trabalhamos com pessoas que ainda não são alfabetizadas, por exemplo, e temos pessoas o tempo inteiro se preparando para estar ali, conseguindo manter uma comunicação que seja horizontal com essas pessoas. Então, muitas vezes, vou usar o exemplo de uma crítica que nós recebemos sistematicamente. Muitas pessoas entram nas redes sociais e fazem a seguinte colocação. Como é que vocês conseguem defender a PL 490, que é da proibição do uso de agrotóxicos na produção, entre outras coisas, do algodão no Brasil, ao mesmo tempo que vocês mantêm influenciadores que estão conversando sobre guarda-roupa ecológico? Então, às vezes, as pessoas elas dizem assim, quem são vocês? Porque como é que vocês conseguem organizar todas essas pessoas e vocês têm especialistas em agrotóxicos e tem especialistas em guarda-roupas ecológicos?
E a resposta é aquele slide inicial que a gente apresenta. Nós somos muitas pessoas. Somos todas essas pessoas. Então, nós, sim, temos pessoas que trabalham com consultoria de imagem e estilo, falando sobre tendências de moda, sobre tendências de consumo, sobre tendências de estilo de vida e comportamento. Como tem pessoas que procuram o Fashion Revolution querendo o ativismo político de guerrilha, querem saber onde ele imprime as placas e onde ele acessa os dados daquela lei, para ele ir lá no dia 24 de julho, para a rua, pedir para o impeachment do presidente, dizendo, olha, vocês estão matando as pessoas. Ou seja, é muito diverso e não é fácil, por isso que os representantes, eles são locais, exatamente porque nada melhor do que as pessoas da própria localidade para saber em que ponto o discurso da sustentabilidade socioambiental pega mais no seu pé. Tu me entende? Uhum. Aqui, por exemplo, só para dar um exemplo, eu consegui esclarecer um pouquinho? Sim, claro. Vou dar outro exemplo. Eu estou em Teresina. Eu não sei, alguém de vocês conhece Teresina? Acho que não. Okay, acho que não. Teresina não tem toda a rede produtiva do setor da indústria de confecção, por incrível que pareça. Nós não temos os produtores dos tecidos, não temos os curtumes e não temos os produtores dos implementos, nem plásticos, nem metálicos. Não existem as indústrias. O número de micro e pequenos empresários é muito pequeno. Mas, em compensação, nós temos uma característica geográfica e espacial que faz com que em Teresina existam todos os níveis educacionais relacionados à indústria da moda. Nós temos os cursos técnicos, tecnológicos, graduações tecnológicas, bacharelados, especializações, e temos mestrados e doutorados associados à indústria da moda. Ou seja, nós somos o lugar onde as pessoas estão, nesse momento, construindo saber, construindo profissionais para trabalhar com a indústria e com o mercado, que pode vir a se estabelecer aqui, mas essas pessoas elas podem migrar para outros lugares, como os nossos vizinhos, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará. Ou, se tudo der certo, teremos aqui um grande polo aqui em Teresina. Então, é importante a gente perceber. A Narjara aqui, convido a Narjara para a Narjara me dizer, participar aqui, ela levantou a mãozinha lá atrás. Narjara, como é o cenário aí para vocês? Como é que tu fez, como é que está o teu mapeamento atualmente? Lúcio, levanta a mão, depois Lúcio quer fazer uma pergunta. Ele botou tem uma pergunta aqui, Graziela e Lúcio. Najara, pode falando. Manuel, lê a pergunta para responder depois. Tá, primeiro boa noite, né, para quem não conseguiu dar boa noite, que eu cheguei no comecinho. Antes de falar sobre como é desenvolvido os projetos e as ações, enfim, do Fashion Revolution aqui em Aracaju, eu queria dizer que, Manuel, sua apresentação foi uma das melhores durante esses 4 anos que eu vivo no Fashion Revolution, viu? Eita! Muito obrigada. Muito obrigada, agradeço bastante. E sim, eu escrevi algumas coisas para falar, para completar, enfim, das coisas que você falou, que a Germana perguntou e você respondeu, mas eu só vou falar uma que foi a última com relação à pluralidade de quem são as pessoas que representam o Fashion Revolution. Eu particularmente, sou essa persona que você falou, a guerrilheira, né? Então, já participei já apresentei trabalho meu em fórum, já apresentei trabalho meu em eventos que o Fashion Revolution se associam, e nenhum deles tinha esse aspecto mais, esse debate mais acadêmico. Geralmente, eu levo a minha capacidade de pesquisa e de estar em territórios para saber exatamente aonde essa discussão da moda, que seja consciente, que é um termo que eu não uso, consumo consciente, eu não costumo usar, mas aonde está esse perfil da moda em que o Fashion Revolution propõe, né? Quem são as pessoas que são afetadas e como é que elas podem deixar de serem afetadas?
Então, eu faço parte desse perfil que às vezes, inclusive, nem tenho muita paciência para alguns debates, assim, que são feitos na Oscar Freire, por exemplo, em São Paulo. Tipo, ai, gente, não, sabe, tem coisas que a periferia está fervendo, as oficinas de costura, as facções de costura no Nordeste inteiro, São Paulo, está fervendo de trabalho escravo, e eu sinto a necessidade de agir. Mas eu desenvolvo esse papel, porque eu sei que tem um companheiro meu que está ali desenvolvendo as questões mais acadêmicas, as questões, pontuando as questões mais técnicas mesmo, para me dar esse suporte de eu poder agir. Então, sim, existe um complemento, a gente se complementa, né? Obviamente, respeitando as questões individuais, locais. O Brasil é muito grande e não tem como polarizar em dois pensamentos só, são múltiplos, entendeu? Então, aqui em Aracaju, quando eu comecei a discutir isso há 4 anos atrás, eu era doida, né? Eu era a maluca, a menina que costura e que tem uma marca de roupa e ninguém sabe se ela vende roupa ou se ela faz projeto social, o que ela é. Até hoje tem um monte de gente que não sabe, inclusive. Mas porque não consigo dar um passo na minha vida profissional, da minha marca de roupas que eu vendo, sem ter esses fundamentos que o Fashion Revolution propõe, né? De saber de onde vem o tecido que eu uso para produzir a roupa, quanto é que custa a mão de obra dessas pessoas que trabalham comigo, sabe? De ter esse questionamento. Então, para quem acredita, que eu já ouvi muito também, viu, Manuel? De tipo assim, ai, gente, mas isso aí é só papo, não é possível. A ação de vocês é uma hashtag. É a partir de uma hashtag, de uma pergunta muito simples, que você para, que muita gente que tem o privilégio do conhecimento, porque o conhecimento é um privilégio. A escolha do que consumir é um privilégio. Então, quando você fala assim, procure saber quem é que produz a sua roupa, de onde vem a sua roupa, essa pessoa que tem essa possibilidade, ela é uma pessoa privilegiada, porque na periferia não existe isso. Na periferia você compra ou usa o que pode. Então, quando você encontra um grupo de pessoas que estão disponíveis a entender o que a gente está propondo, a hashtag é sim importante. E é a partir daí que muita coisa está se mudando. Me perguntam sempre, tipo, Naná, como é que pode, a Renner patrocinar eventos do Fashion Revolution, que é uma grande cadeia de varejo, né? Como é que pode, que explode aí no fast fashion, como é que pode? Eu fiz, não, então pode que eles começaram a mudar a lógica deles de lucro a partir das reivindicações de organizações como o Fashion Revolution. Então, todas essas ações que você vê, eu não sei se vocês estão por dentro, mas assim, tanto a C&A como a Renner e várias outras, elas estão utilizando medidas de reutilizar roupas de outras coleções para produzir coleções atuais, procurar produzir com algodão orgânico. Então, assim, isso é uma pressão. Isso, com certeza, eu não me iludo que isso aí foi, nossa, dormi, acordei e agora vou ser mais ético. Não. É uma pressão feita por organizações e por pessoas como eu, como o Manuel, como vários outros representantes do Fashion Revolution e de outras organizações. Então, é importante, sabe? Eu achei muito digna a apresentação de Manuel e percebi o quanto ele é convicto, sabe, em estar dentro da organização, assim como eu estou. Então, aqui em Aracaju, o que foi feito aqui a partir de Aracaju? Aqui a gente conseguiu fazer um levantamento estadual. Desculpa, estadual. Na verdade, eu sou representante de Aracaju, mas eu acabei fazendo um levantamento estadual da quantidade de facções que tem em Itabaianinha. Não sei se vocês conhecem, mas Itabaianinha é um polo de costura gigante, assim como Toritama, que tem filme, né? Que eu acho que muita gente já ouviu falar e tal. Então, a Itabaianinha é um polo de costura muito grande. Então, eu consegui fazer esse levantamento de todas as facções que tem em Itabaianinha e todas as indústrias têxteis, da onde vem a matéria-prima para a produção desses tecidos em 7 indústrias
Sergipe, e disso vai destrinchando outras coisas, por exemplo, qual é o impacto ambiental dessas cidades que abrigam essas fábricas. Por exemplo, a mais completa que eu tenho, inclusive se alguém quiser entrar em contato comigo, depois eu passo, a cidade que tem o maior impacto, infelizmente negativo, né, com a indústria têxtil é a Estância. A Estância tem um rio e vários afluentes que, assim, impossível de se nadar, de se navegar por causa da indústria têxtil lá. Então, assim, a gente tem dados, e a partir desses dados que a gente pode fazer questionamentos e fazer exigências. Então, por exemplo, tem uma comunidade quilombola que fica bem próxima a um desses rios em Estância, que foi baseado nesse dado que eles foram lá questionar e exigir mudanças a partir daquilo ali, porque estava interferindo nos modos de vida daquela comunidade. Então, não poder pescar, não poder navegar naquele rio que está ali dentro, que passa por dentro de uma comunidade quilombola, estava interferindo nos modos de vida. Então, a partir disso, a gente já começa a conversar sobre racismo ambiental, sobre várias questões. Então, existe esse trabalho, vamos dizer assim, técnico, para você calçar sua pesquisa e sua metodologia de trabalho, e existem as ações mais ligadas a grupos específicos e academia. Então, aqui em Aracaju, só existe duas universidades que tem, na verdade, uma universidade, a Tiradentes, né, que tem o curso de design de moda, e o Senac, ele abriu, acho que no ano passado, o curso o tecnólogo, né, de design de moda, mas a conversa com esses estudantes e com esse grupo de professores é importante para, por exemplo, mais uma vez, existir essa pressão de tipo, por que tem coisas do processo da moda em geral, desde lá da plantação do algodão até o escoamento e até a reutilização desse resíduo da roupa quando se torna resíduo, por que isso não é debatido dentro da universidade? Por que não é discutido isso na universidade? Então, essas são questionamentos que, a partir dos embaixadores dessa parte da educação, é que está ali, ó, toda hora martelando, entendeu? E questionando, tipo, por que eu entro na universidade e saio e eu não consigo, eu só consigo ter esse tipo de acesso à informação para além da universidade e não dentro da universidade, né? Então, qual é a função da universidade, então? Que tipo de formação é que essa universidade está me propondo, eu, enquanto futuro design de moda? Então, eu acho que essa é a parte mais sólida, assim, das ações do Fashion Revolution Aracaju. Para além disso, alguém falou alguma coisa? Obrigado, não, né? Obrigado, Narjara. Você foi falando, eu fui tentando me localizar. E a Lourdes Miller também está ajudando aqui. A Lourdes falou que já deu uma atualização aqui para a gente. Disse que a UNIT não tem mais o curso, lamentavelmente, e que o Senac tá com esse profissionalizante, eu acho que deve ser em design de moda. Sim, impactante, né? A mudança do cenário causado pela pandemia vai mudar certamente como os cursos nessa área vão se perpetuar aí, né? A última notícia que eu tive do curso de design de moda é que eles, na verdade, todos os cursos de design iam se juntar para ser um só. Entendi. Eu não sei se isso é possível, enfim, mas que ia se juntar para ser um curso só de design. E eu nunca entendi isso, mas, enfim. Quem entende, né? Enfim. Então, alguns eventos aqui em Aracaju foi feito e surgiu frutos que está no nosso dia a dia, a gente nem sabe, assim, as pessoas não percebem. Por exemplo, há 3 anos atrás, eu juntei com as meninas que tinham brechó online e a gente fez a primeira feirinha de brechó de Aracaju. Então, foram mais de 50 brechós numa praça, vendendo roupa de segunda mão, de terceira mão, enfim. Então, assim... Quem nunca vendeu roupa na feira aí, hein, Germana? E paralelo a isso, formação, não só dessa cultura do brechó de tirar um trocado, né? Por que eu devo
Por que eu devo orientar as pessoas a comprar a roupa de segunda mão? E aí foi a partir dessa pergunta que foi feito o nome da feirinha, que é aquela que já existe, porque a melhor roupa é aquela que já existe. Falando socialmente, falando, ambientalmente falando. Então, virou a feirinha aquela que já existe, e a partir disso, vários brechós se fortaleceram. Tem brechós em Aracaju, que hoje tem ponto fixo, ou seja, já é uma realidade concreta que nasceu a partir dessa feirinha. Então, foi um upgrade, assim, né? Oi? Não, fiz uma piada, desculpa, tá com o microfone. Então, assim, é muito importante perceber que, tirando, né, esse discurso mais politizado, mais eufórico, que eu faço sempre e quero fazer para a eternidade, enquanto eu estiver viva, existem ações pequenas, né, em conta-gotas, que é feito a partir do Fashion Revolution, que vai se concretizando na vida das pessoas na cidade, nessa comunidade chamada Aracaju, e a partir dali vai se desenvolvendo. Então, eu via pessoas que tinham brechó, que usavam aquilo como um mecanismo de renda, hoje, ser uma pessoa, você é militante, de entender a importância daquele brechó, sabe? Mas ela começou vendendo para pagar a faculdade. Então, é formação mesmo. A gente fez um evento também muito, muito especial lá na Casa Amor, acho que muita gente conhece aqui, né? Casa Amor, que foi... eu me orgulho muito de falar isso, foi a primeira vez que foi debatido no Fashion Revolution no Brasil inteiro, que era uma coisa tão discutida hoje em dia, que é moda para pessoas trans. Então, a discussão da roupa a gênero, ela vem desde Coco Chanel, que não usava vestido, sabe? Mas o que é roupa de mulher, o que é roupa de homem, o que é roupa que é para usar para os dois, não importa. O que importa é que existe pessoas trans que não conseguem, por exemplo, entrar numa loja de departamento e comprar uma peça íntima adequada ao corpo dela. E aí, vamos discutir sobre isso? Inclusão também. Essa inclusão, não só... o debate não é só sobre meio ambiente, sobre o trabalho escravo. O debate é sobre todo tipo de inclusão. Pode falar. Eu acho que se eu agradeço você ter me elogiado, mas se outra pessoa tivesse nos visto, há pouco mais de um ano, né, Germana, a Germana bateu papo com a Fernanda Simon, que é a diretora do Fashion Revolution aqui no Brasil, e na ocasião a Fernanda Simon apresentou o comitê de discussão sobre diversidade, falando, inclusive, nós temos um comitê específico para discutir gênero, né? Viu, Najara? A gente engoliu mosca aí, não falou isso para o pessoal. Esse comitê tem conseguido acessar muitos atores que, num primeiro momento, estavam desconfigurados dentro dos nossos debates por não se sentirem mesmo... não se sentirem contemplados com as pautas, né? Então, já é o segundo momento que a gente toma providências, né? Se como órgão vivo, né? Como um movimento vivo, a gente vai se adequando com o que a sociedade está conversando no momento. Então, a Narjara, eu chamo Narjara, mas as pessoas chamam você de Naná também, né, Narjara? Naná, é mais Naná. A Naná teve essa possibilidade, teve esse insight aí há uns anos atrás, e está fazendo um trabalho um trabalho difícil, né? Quando a gente... Eu tenho certeza que vocês todos fazem vivem esse tipo de situação. Quando a gente vai cruzando territórios que são comuns a várias áreas, esse específico da diversidade é um desses casos, o que não faltam são pessoas para apontar a existência ou não de credenciais nossas, né, de cada um de nós, de estarmos ou não aptos a falar sobre aquilo. E eu acho que, assim como eu tenho certeza que a Naná concorda comigo, de que, graças a Deus, que foi aos poucos, demorou, né? Mas aquela expressão, lugar de fala, né? Ela foi sendo desconstruída
né? E agora, graças a Deus, a gente percebe que as pessoas se sentem muito mais à vontade, mesmo não sendo negras, para falarem sobre questões negras, mesmo não sendo trans, para abordar questões trans, entre outras. Porque, como a Najara acabou de pontuar, não se trata só da sustentabilidade ambiental. A gente vem com uma força muito grande dentro da sustentabilidade social, que tem sido dificultada por diversos preconceitos, né? Quando a gente coloca as duas palavras sustentabilidade e social juntos, nossa, eu queria que vocês vissem o tanto de expressões faciais que a gente recebe, assim, interjeições, pequenos resmungos, algumas falas retraídas das pessoas apontando que, nossa, o pessoal da moda agora está querendo tomar conta de tudo, de todas as discussões etnológicas, etnográficas, sociológicas, mas quando, na verdade, são assuntos que são realmente transversais. Naná, eu te interrompi porque a gente tem duas perguntas, e eu acho que as duas perguntas vão ajudar não só a mim, mas a você, a gente seguir na nossa fala. Pode ser? Pode ser. Bora. Você consegue ler aí? O Lúcio Gregório, que eu não estou vendo aqui, mas... Oi, Lúcio, tudo bom? O Lúcio disse, nesse quesito desta centralização e desse acesso às informações, sendo essa mudança sistêmica necessária, o Fashion Revolution tem algum exemplo de iniciativa de cooperativa autogestionária, seja na produção de moda ou qualquer tipo de produção semelhante? Então, a gente tem algumas aproximações, Lúcio, que a gente poderia, mas eu posso responder a tu e dizer melhor do que apontar o exemplo, dizer a seguinte coisa. A mudança sistêmica, ela engloba todos os movimentos, inclusive os movimentos de cooperativa. Se tratando dos movimentos de cooperativa, no momento, o principal foco do Fashion Revolution é trazer a público dados que possibilitem trazer transparência a um sistema de cooperativas considerado corrupto no Brasil. Nós sabemos que existe uma máquina invisível de construção de associações e cooperativas em toda a cadeia produtiva da moda, desde o artesão da Renascença até o artesão das redes, porque existe uma corrente de atravessadores. Por isso que eu fiz questão de, quando a Germana me perguntou, quer dizer que vocês se colocam como mediadores? Não, nós não queremos ser os mediadores. Nós não queremos ser os atravessadores. Nós queremos ser, literalmente, esse espectro que discute as discussões, mas a gente tem uma máxima no Fashion Revolution, que eu compartilho com vocês aqui, compartilho especialmente com você, Lúcio, que talvez esclareça meu ponto de vista. A gente tenta fazer uma discussão com pessoas de vários grupos diferentes ao mesmo tempo. Nós não nos reunimos com empresários, nós não nos reunimos com estudantes, nós não nos reunimos com a sociedade civil. Todas as vezes que nós somos convidados a participar de um evento, nós temos essa preocupação de formar uma pequena rede e entrar em acordo com os nossos parceiros para que a conversa ela seja a mais diversa possível, para que a gente consiga manter esse princípio, que é o princípio da transparência. Então, a gente tem se dedicado bastante a ver... A gente tem o exemplo de uma cooperativa em São Paulo, que é a Copa Roca, que já está aí na praça há muitos anos. É uma das primeiras associações com trabalho socioambiental dentro de uma comunidade, de uma favela. E a Copa Roca, ela nasceu no Rio de Janeiro, depois migrou para São Paulo, gerou várias unidades no Brasil inteiro, e, infelizmente, em determinado ponto, né, foram apontadas essas questões de irregularidades. Então, nós, do Fashion Revolution, a gente tem realmente esse cuidado, assim, a gente traz
traz a conversa, eu acho importante você trazer a pauta. Se você souber de alguma cooperativa e quiser compartilhar aqui com a gente, até para a gente procurar e compartilhar com vocês, mas a cooperativa mais famosa e com a qual a gente tem uma interface, que eu acho que é um exemplo de iniciativa, é autogestionária, que já foi autogestionária, mas agora está misturada, é a Artesol, que é a cooperativa de artesãos, dentro de uma perspectiva agora paraestatal, né, paragovernamental, no território nacional. Então, peço a você que você dê uma olhada. Outro exemplo, que é bem recente agora, que nós, junto à CUFA, tem o Costurando Sonhos Brasil. É uma associação local, dentro da favela de Paraisópolis, que tem a perspectiva, sim, de se transformar em uma cooperativa autogestionária. Então, é uma discussão, assim, que a gente se aproxima, a gente participa, mas, de fato, a gente... eu acho que só... A Najara pode me corrigir, nós temos a representante da Bahia, que tem um trabalho específico de pesquisa sobre cooperativas, e temos a Yara Vidal, a nossa representante de Brasília, que já escreveu, inclusive, um artigo para a Carta Capital, que você pode dar uma olhada, lá na coluna do Fashion Revolution, sobre cooperativas. Tá bom? Espero ter respondido a tua pergunta. Quer acrescentar alguma coisa, Najara? Não, só para ele pesquisa. A representante lá de Salvador é Ana Fernanda, o nome do blog dela é Justa Moda. Pronto. Deu um saque no Instagram. Ela faz muita essas pesquisas mesmo voltadas a cooperativas e associações. Cooperativas e associações. E a Yara é minha colega de trincheira da política, assim. Isso. Nós é porrada, lá de Brasília. E a Yara ela escreve sempre para Carta Capital, Socialista Morena, vários blogs assim de política, voltado mais com esse debate mais político mesmo. Eu estou sabendo, vazou na outra entrevista, que vocês estão estudando personas e cenários. E eu fiz o meu mestrado na linha de pesquisa Design da Informação. E eu trabalho com construção de personas e cenários na contextualização de artefatos. E então, quando eu escutei a palavra, e é uma coisa muito característica da nossa formação, e eu vou dividir isso aqui com vocês. Eu e a Germana, nós tivemos professores em comum, lógico. E quando eu defendi o meu TCC, que eu acho que alguns de vocês devem estar próximos, eu recebi uma nota esperadamente ruim, porque foi apontado que eu tinha muita dificuldade, não tinha contextualizado bem o meu público-alvo. Naquele tempo, né, 20 e poucos anos atrás, a gente ainda trabalhava com públicos-alvos. E foi uma das coisas que mais reverberou na minha vida acadêmica, e eu resolvi me tornar um especialista em estilo de vida, e voltei especificamente a estudar grupos e subculturas por conta desse delay aí da minha trajetória acadêmica. Eu espero que vocês consigam também visualizar alguma coisa assim que faça vocês quererem estudar mais. Então, Acho que a Graziele perguntou alguma coisa, né? A Grazi está querendo falar, deixa a Grazi Oi, Grazi, cadê você? Está aqui com a câmera aberta, bora lá? A minha pergunta tem um pouco a ver com a do Lúcio, mas é um pouquinho diferente. Eu queria saber como vocês têm visto o impacto do Fashion Revolution na estrutura da indústria, porque a gente sabe que tem ações pontuais, mas que para mudar e fazer uma diferença global, a gente tem que atingir a parte estrutural. E como tem sido isso, tanto no Brasil quanto mundial, se vocês puderem falar sobre isso. Tá, beleza. Eu posso começar, Naná? Você começa. Posso ir. A gente tem que perceber, aquela primeira frase que eu falei, né, na minha apresentação, ela diz um pouco disso. Aqui no Brasil, o terceiro setor e o design de serviço é muito frágil ainda, vem se estruturando aqui no Brasil. Então, é uma discussão muito comum em várias áreas de design, não só no design de produtos, né, mas no design gráfico,
no design digital é essa relação com o design de serviços, né? E o que faz com que a gente traga essa pergunta, né? O compartilhamento de informações, ele está ficando mais volumoso ou mais eficiente? O empresário que nos recebe enquanto profissionais, enquanto designers, enquanto consultores, enquanto projetistas, enquanto consumidores, eles querem o volume das informações transformado em dados, ou eles querem o top list de informações? E aí a gente percebe, eu posso dizer a você, que nós do Fashion Revolution, nós temos percebido que o impacto que o Fashion Revolution tem causado, ele é muito menor aqui no Brasil do que o comparado ao Reino Unido, por exemplo, onde o Fashion Revolution nasceu. Mas como eu disse, é aquela primeira frase que eu falei. Nós temos uma relação muito grande, colonizadora da relação do charity aqui no Brasil, da caridade. Ou seja, existe e no Nordeste isso é fortíssimo, existe uma relação entre as estruturas de poder, né, que é poder, família e propriedade, que estão interligadas aqui no Brasil, e principalmente na nossa cultura nordéstica. Então, geralmente, o empresário do nosso setor, ele tem uma visibilidade maior dentro da sociedade porque nós trabalhamos com a aparência, com a imagem. Então, ele tem uma loja no shopping, ele tem uma fábrica, ele tem uma indústria, e isso gera as ferramentas da moda, né, desfiles comerciais, o marketing, o branding, o naming, ou seja, todos os elementos juntos que trabalham com a comunicação visual trazem uma grande visibilidade a esse indivíduo, seja numa cidade média, seja numa cidade pequena. Então, existe um greenwashing que é impressionante. Impressionante. Para quem não... esclarecendo, greenwashing é esse efeito de você usar o fator, ou o fator verde, como era chamado antigamente, daí vem o nome, ou o fator sustentável, ou o fator social, ou o fator socioecológico ambiental, para promover o seu produto. Quando, de fato, a gente tem uma faca de dois legumes. Para que você trabalhe com política pública e trabalhe com ação efetiva dentro da sociedade, o seu produto ele não precisa ser 100% socioambiental. Ele não precisa ter um impacto 300% positivo. Às vezes, uma ação trabalhista, um dado, uma lente de aumento nas suas relações trabalhistas, gera um impacto positivo excelente para uma comunidade pequena com menos de 50 mil habitantes, por exemplo. Dentro de uma cidade de 1 milhão de habitantes, às vezes, o empresário mostrar como é o piso de fábrica dele, meio que se torna, às vezes, irrelevante. Porque dentro de uma cidade com 1 milhão de habitantes, aquela fabriqueta ela não é uma referência para o local. Mas imagina uma cidade com 50 mil habitantes. O empresário rico que tem uma lojinha no pequeno shopping da cidade, às vezes ele é político na cidade, a esposa o filho é. Então, são elementos que não estão desassociados. E aí a gente percebe que o nosso impacto ele é realmente muito doloroso. A informação que eu tenho para dar para vocês ela não é positiva. Raras são as vezes, nós temos uma conexão com o Fashion Law. Eu peço a vocês que vocês não conhecem, depois dê um Google aí no que se refere ao Fashion Law. Mas, na verdade, é uma parte do direito tributário e trabalhista que tem uma relação com o sistema produtivo. E aí o fato de nós estarmos dentro de uma indústria que é extrativista, indústria e comércio e prestação de serviço ao mesmo tempo, faz com que o Fashion Law tenha sido um ponto de atração em várias cidades. Em alguns lugares, como São Paulo, por exemplo, nós temos eventos do Fashion Revolution para falar sobre o Fashion Law.
Em outras cidades menores, a OAB local quer ver o cão, mas não quer ver o Fashion Revolution. Porque quem faz parte desse sistema, né, de representatividade de uma organização como a OAB, às vezes ele é sócio num shopping, tem uma franquia, 2, 3, 5, e às vezes ele não quer colocar o sistema dele dentro sob esse holofote. Então, localmente, a gente vê uma estrutura muito frágil. Mundialmente, nós temos 2 documentários. Blue River, que eu sugiro a vocês, está disponível na internet, que mostra esse cenário político corrupto que está por trás da indústria do jeans. E é impressionante, esse documentário, ele impacta muito os estudantes, não só da moda, de todas as áreas que trabalham com bens de consumo. Porque mostra como a vontade política ela esbarra no interesse financeiro, inevitavelmente. Então, quando nós estamos fazendo a pressão lá no Reino Unido para que a Nike pague os funcionários lá em Bangladesh, lá no Reino Unido, as pessoas vão para a rua, faz um estardalhaço na rua, e existem políticas públicas que protegem esse manifesto. É seguro fazer um manifesto desse no Reino Unido. E eu acho que é evidente que aqui no Brasil a gente sabe que a gente não tem a menor segurança. Fazer um protesto, mesmo que seja organizado, pacífico, aqui no Brasil, é se arriscar a levar a bala de borracha. Então, nós, enquanto movimento político, nós vemos que o impacto no Brasil, nas grandes cidades como São Paulo, como Fortaleza, como Recife, o Fashion Revolution tem crescido e consolidado grandes eventos, como o Eco Fashion no Rio de Janeiro, como a São Paulo Fashion Week em São Paulo, como o Dragão Fashion em Fortaleza, nas outras cidades, como em Toritama, por exemplo. Quando falam do Fashion Revolution, nós não temos abertura. Então, o nome dessa apresentação chama-se Contar Histórias por meio do modo como as coisas são feitas, ou contar histórias por meio do design. Então, esse material ele foi feito nessa proposição. Dentro do educacional, eu represento esse grupo, né? Eu estou atrelado ao educacional do Fashion Revolution, e nós temos essa parte, né, dessa mudança sistêmica, baseado nesses 3. No ano de 2020, a temática do Fashion Revolution era essa: as coisas que precisamos mudar. Nós precisamos mudar o modelo as coisas são feitas, precisamos mudar a nossa percepção sobre o material, e nós precisamos definitivamente mudar nossa mentalidade sobre a nossa relação com o planeta, nossa relação enquanto pessoa, enquanto cidadão, e principalmente, olhando de baixo para cima, né, mudar a nossa mentalidade sobre o modelo de consumo, o modelo produtivo que a gente tem consumido até então. Então, como a Naná bem disse, a Naná disse uma frase que eu acho que é muito importante dizer agora para vocês. E é difícil dizer isso dentro da academia, dentro de um curso de design. Mas é uma das perguntas que nós temos feito em todos os lugares onde nós vamos. É necessário fazer novos produtos? É necessário gerar novas roupas? E como a Naná bem disse, a melhor roupa que pode existir no momento é aquela que já foi produzida, é aquela que já existe, é aquela que está lá no seu armário. Então, essa era uma proposição de 2020, onde a gente propunha essa pergunta, né? As coisas que precisamos mudar. Então, peço a vocês que vocês ampliem aí a perspectiva de vocês, pensando de que o design, dentro de uma colaboração maior entre as áreas, não estaria errado se a gente dissesse que design é moda, que design é política, que design é cultura, que design é arte. E é importante que a gente perceba, enquanto a mentalidade da pessoa que está por trás do fazer novos produtos, que a gente tem esse olhar de dizer,
eu estou fazendo um produto que é de moda, é um produto que vai atender só a um determinado modismo, ou é um produto que consegue passar desse período e continuar sendo bem consumido? Enquanto mentalidade da pessoa que está produzindo comunicação visual, eu tenho como fazer escolhas que decolonizem a minha linguagem? Será que a gente reproduzir tendências de consumo, paletas de cores, grafismos, elementos estruturais, seleção de famílias tipográficas, grids, dentro de uma lógica, de uma educação que é eurocêntrica, não nos questiona sobre como nós fazemos o design se transformar em cultura? Então, é uma proposição que a gente vem fazendo dentro dessa lógica de entender que o design é uma praxis e que design é conhecimento. E essa proposição é baseada na teoria do Gustavo Bonfim. Eu não sei exatamente se vocês já chegaram a ter uma relação com a metodologia do Gustavo Bonfim. Eu venho apresentando essa aproximação do Bonfim dentro dessa perspectiva do design como praxis, uma vez que dentro da estrutura do Fashion Revolution, nós damos destaque a esses 4 modos de produção, a esses modelos produtivos: o artesanal, o manufatureiro, o industrial e o pós-industrial. Sempre lembrando de que, no momento que nós estamos, dentro da perspectiva diversa, nós estamos num mundo onde todos os modos de produção ainda são vigentes. Nós, enquanto nordestinos, temos uma relação direta com o trabalho artesanal. E todo mundo que trabalha com moda, vestuário, calçados e acessórios, sabe que o produto de moda, ele é um produto feito artesanalmente. Invariavelmente, existem alternativas onde o produto não seja feito com a participação da mão de obra fabril, né, com a mão de obra artesanal. E aí, quando a gente pensa nessa questão da decolonização, a gente, estando dentro do Nordeste, pensando nesses modos de produção, e eu chamo a atenção para isso que a Naná falou. A gente, muitas vezes, não pensa que, dentro dos nossos objetivos enquanto projetistas, nós podemos pensar na erradicação da pobreza. A gente pode pensar na valorização da diversidade, na diminuição das desigualdades. A gente pode situar os interesses e motivações pessoais para que esses objetivos de utilizar ferramentas de liberdade decolonizantes façam com que a gente pense o planeta, as coisas, as pessoas, dentro de uma lógica de uma mudança sistêmica. E essa mudança sistêmica é essa proposição. A gente sempre coloca a erradicação da pobreza acima de tudo, porque, às vezes, a gente está dentro da academia, dentro das nossas discussões sobre o que fazer e como fazer, e, às vezes, a gente está tão preocupado em valorizar o produto a gênero, ou seja, valorizar uma diversidade, quando a gente tem um problema não maior, menor. Não é uma questão de escala. Às vezes a gente tem um problema da pobreza. As pessoas morrendo de fome, morrendo por falta de assistência sanitária. As pessoas sendo escravizadas, sendo traficadas. Então é um convite de que todos vocês pensem que os conceitos sustentáveis para o design podem passar por esses 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Eu tenho certeza que quando a gente coloca essa imagem aqui colorida, faz com que a maioria de vocês saibam do que a gente está falando. Então, eu convido vocês a visitarem esses conceitos e, de repente, colocar para si próprio uma possibilidade de pensar, por exemplo, como o consumo e a produção responsáveis podem ser atingidas pelo projeto que eu estou fazendo. Ou como eu posso pensar na energia acessível e limpa, como o Delano citou, as impressões feitas digitalmente.
entre outras coisas. A gente tem uma relação que a Naná e a Germana já falaram, destacaram muito. Nós precisamos pensar em cidades e comunidades sustentáveis. Mas a gente tem que pensar assim, a nossa sala de aula, o nosso relacionamento uns com os outros é sustentável? A gente compartilha informações? Ou a gente está aí nessa brincadeira de ser competitivo e fazer tudo nas intoca e deixar o amigo assim, em saia justa, porque às vezes a gente solta um risinho crítico por a pessoa não ter usado determinada ferramenta, por não ter feito alguma coisa com uma linguagem que está na moda. Então, às vezes, nós, dentro da formação de pessoas, né, de seres críticos, às vezes a gente percebe que nós não praticamos essa perspectiva da comunidade sustentável. E como a gente conversou, né, tem esse ponto de imbricação com que a gente estava conversando, eu participei da conversa com o Delano, nós temos que levar em consideração que o saber científico ele não é mais importante do que os saberes estruturados dentro do heritage, da herança cultural. Pelo contrário, a gente tem que ter responsabilidade e pensar se, de repente, o nosso material gráfico, a nossa comunicação visual, ela atinge realmente as pessoas ou ela é feita para os outros designers. Então, é muito comum, quando a gente fala de moda, quando a gente fala de comunicação visual, a gente pensar que, muitas vezes, a gente perde uma relação com essa responsabilidade. E que a gente, sim, está construindo o cenário da cidade. A gente está construindo a cidade agora. E aí, quando a gente pensa em mockups, protótipos, design thinking, storytelling, quando a gente pensa no modo de design, e eu entendo que vocês também estão estudando metodologia, a gente sempre pergunta o que, como, onde, por quê, quando, para quem, por quem. E a gente chega nessas perguntas, né? Muitas vezes a gente está falando, como a Germana bem comentou, às vezes a gente não vê o nosso trabalho acadêmico como um protótipo. A gente se sente forçado pelo sistema eurocêntrico a fazer com que o nosso trabalho acadêmico ele tenha uma característica de mercado. Quando, na verdade, na maior parte das vezes, o nosso trabalho acadêmico ele tem que ter cara de trabalho acadêmico. Porque é para essa pessoa, para esse grupo, que de fato a gente está construindo. Muitas vezes, nas aproximações do educacional do Fashion Revolution, vocês vão poder ver isso nos nossos materiais, existe essa preocupação da gente contemplar de que o modo como as coisas são feitas podem ser feitas usando as palavras e os recursos da língua inglesa, mockups, prototypes, design thinking, storytelling. Mas, se a gente pensar que a gente pode contar a história das coisas a partir do modo como elas são feitas, a gente pode, sim, entender que a praxis pode ser entendida como um processo pela qual a teoria, a lição ou a habilidade ela é executada ou praticada. Então, a gente olha para uma praxis, para um processo onde a gente pode e deve valorizar o que a gente faz dentro das micro-revoluções. O que cada um de nós fazemos enquanto processo não é menos importante do que os outros processos que a gente vê no Pinterest, no Instagram, ou nas outras universidades, ou no YouTube, por exemplo. Às vezes, o modo como a gente resolve os nossos trabalhos é tão importante, ou até mais, do que aqueles que a gente vê de outras pessoas. E, por isso, a gente usa esse núcleo aqui, onde a gente, na perspectiva da economia circular, eu não sei se vocês já tiveram uma aproximação com o design circular, tanto na economia circular como no design circular, o designer está no centro do processo. A pessoa que altera a maneira como o produto é feito, pode indicar como o produto pode ser produzido, como ele pode ser distribuído, como ele pode ser usado, ou como ele pode ser ressignificado no fim da vida, permite que nós, enquanto seres construindo, mudando uma mentalidade, a gente pense no desenho da roupa, a gente modifique a maneira como nós nos relacionamos com os materiais. Às vezes, a gente pode optar por uma técnica e ferramenta que altere a maneira como o produto foi feito.
Então, nessa parte rosa, da parte de cima, design, produção e fim de vida, a gente pode alterar o produto a partir da nossa perspectiva. Mas nessa parte amarela, na parte de baixo, quando a gente pensa produção, distribuição, uso e fim de vida, a gente pode sim pensar no ambiente de trabalho, de quem vai fazer isso que a gente está se desenhando. E, principalmente, a gente vem convidando todas as pessoas que estão se relacionando desde 2020, com essa proposta, né, do que são feitas minhas roupas e a cor de quem fez minhas roupas. A gente está convocando agora, através do Fashion Revolution, a gente ampliou quem fez minhas roupas. Agora nós temos outras 2 hashtags. Do que são feitas minhas roupas e a cor de quem fez as minhas roupas. Porque nós estamos propondo olhar agora para as ações coletivas de pessoas de backgrounds diferentes, de mentalidades diferentes, de conhecedoras de processos diferentes, pedindo que essas pessoas respeitem o tempo de realização e, principalmente, respeitem os modos de fazer de cada um. Né? Quem tem um interesse prioritário pela moda deve perceber que, invariavelmente, o trabalho artesanal ele vem sendo renovado. Inclusive, acho que na parte gráfica também, né? Muitas ferramentas hoje, digitais, elas reproduzem com verossimilhança algumas ferramentas que eram só analógicas, né? Os softwares hoje têm esse potencial. Mas muito do que a gente faz digitalmente, a gente pode sim ter ali um processo coletivo, convidar as pessoas, envolver as pessoas dentro desse processo. A gente chama destaque para o ciclo de vida. E quando a gente chama destaque para o ciclo de vida, a gente chama de destaque para as 3 ferramentas do Fashion Revolution. Vocês estão vendo essa imagem que aparece? Seja curioso, descubra e faça algo. Tá vendo, Maga? Vocês estão vendo? Não. Estou ainda no design, fim da vida, uso, distribuição, é essa? Agora sim. Sim. Seja curioso, massa. Aqui tem um desmembramento da metodologia do Fashion Revolution. Seja curioso, né? Tem todo um discurso voltado para a aplicação de um processo intuitivo, onde a gente valoriza que as pessoas façam perguntas, localize uma situação, identifique um problema, perceba a necessidade, ou seja curioso em relação ao que ela está vivenciando. Nós temos essa etapa da ação, né, que é o descobrir, pensar sobre uma realidade, valorizar o seu jeito, pesquisar a ordem das coisas, descobrir de onde vêm as coisas, falar com as pessoas, ou seja, descobrir ações práticas que podem ser realizadas no dia a dia. E, por último, nós temos essa última convocação, faça algo. E nós temos uma relação direta com a criação. Né? O Fashion Revolution convoca de que as pessoas elas se relacionem dentro das suas micro-revoluções, que você faça alguma coisa você mesma, que você experimente alguma coisa do seu jeito, que você sinta e perceba a intencionalidade. E, principalmente, que você use o que você tem na sua casa. Você tem ao seu alcance. Então, de que você se proponha a fazer um processo criativo, seja gerar uma imagem, colocar na internet, seja propor uma roupa, seja consertar uma roupa, que você se sinta percebendo a intencionalidade desse movimento, dessa situação. Então, sabendo que vocês estão dentro da disciplina de metodologia, eu achei que talvez fosse interessante vocês saberem como dentro não existe a tradução, né, do fanzine do Fashion Revolution. Ele é todo em inglês, está disponível para vocês. Esse material aqui, ele é baseado no fanzine de 2020, se vocês quiserem dar uma pesquisada, e que apresenta essa metodologia aqui do Fashion Revolution. Então, a gente tem aqui uma proposição sempre, né, de trazer as nossas referências, que tem aproximação com o Fashion Revolution, e temos essa proposição sempre de fazer esse convite, né? Bora conversar? Vamos conversando, vamos trocando as informações, como a gente começou hoje, que eu acho que podem aparecer várias aproximações, né? As pessoas elas têm uma tendência a querer trabalhar com a sustentabilidade
mas elas acham que a sustentabilidade é uma coisa extra, é fora do que elas estão fazendo. E uma das nossas tarefas maiores como representantes é lembrar para as pessoas que a sustentabilidade ela já está no nosso cotidiano. Do mesmo jeito que a maioria de nós assim, fica tentando se aproximar do design, quando, na verdade, decidir como é que vai dispor os pratos em cima da mesa já pode ser considerado uma maneira de fazer design, não é verdade? Decidir como a gente vai se vestir no dia a dia, de como é que a gente vai pintar o cabelo, colocar um batom, ou seja, todas as possibilidades de comunicação, a gente já está trabalhando com design. Então, o convite que eu deixo para vocês aqui, para a gente... Opa, a Germana mandou uma foto aí. Da gente... obrigado, Mar, já registrou, estamos encerrando, né? De que vocês se sintam convidados por nós, por mim e pela Najara, não é isso, Najara? Sim. A pensar a sustentabilidade pensando na seguinte maneira: qual é a resposta que vocês trazem para a comunidade acadêmica da cidade de vocês, através dos trabalhos que vocês estão se propondo? Vocês estão desenhando para a comunidade ou vocês estão desenhando para vocês mesmos? Essa é uma boa pergunta para você. Seja qual for a resposta, você pode... Forte, sua fala final foi forte, hein, irmã? Muito bom. Seja qual for a resposta, você tenha certeza que você já está usando o princípio da equidade, você já está usando o princípio da inclusão, você já está usando o princípio da diversidade, porque você já está tratando sobre sustentabilidade, mesmo que você não use todas essas palavras que estão associadas à pesquisa da sustentabilidade. Se você tem uma preocupação com o outro, com que outra pessoa entenda o que você está fazendo, você já está fazendo uma micro-revolução, que é com o que nós trabalhamos dentro do Fashion Revolution. Cada pessoa, cada dia, cada micro-postagem, a gente sabe lá o que é que uma postagem impacta nas outras pessoas, né? E nós somos prova disso, né? Nós que estamos em rede, que nós nos conhecemos o Fashion Revolution de maneiras diferentes, e tenho certeza que vocês se associam a esse curso, a UFES, a Germana, ao design, a vocês mesmos, por intencionalidades diferentes. Então, é trazer essa intencionalidade para dentro do projeto de vocês, e sim, pensar de uma maneira pragmática, né? O jogo de palavras, ele é uma realidade para a nossa sociedade. Então, sintam-se convidados, sim, a usar as palavras sustentável, sustentabilidade, aproximação, adesão, engajamento, transparência, equidade, diversidade, porque, na maior parte das vezes, a gente já está praticando isso. Para mim foi muito importante. A fala de vocês, eu agradeço imensamente, né, essa troca de experiência.